O fundo do mar guarda mais do que peixes e corais. Escondidas nas profundezas, existem cidades inteiras, que um dia foram vivas, cheias de cultura, comércio e história, mas que, por algum motivo, acabaram engolidas pelas águas e esquecidas pelo tempo. Hoje, no Mente Curiosa, vamos revelar 10 cidades submersas que realmente foram descobertas e que desafiam a lógica, a arqueologia e até a própria história humana. E no final, uma cidade enigmática pode mudar tudo o que sabemos sobre o passado da civilização. Atilit Yam, Israel. Imagine uma cidade mais antiga do que as pirâmides do Egito. Atilit Yam, localizada no litoral de Israel, está submersa a cerca de 10 metros de profundidade e foi descoberta nos anos 1980. Arqueólogos ficaram espantados ao encontrar estruturas de casas bem preservadas, lareiras, ossadas humanas, ferramentas de pedra e até mesmo um antigo círculo de pedras com mais de 9.000 anos. Essa cidade provavelmente foi abandonada após um tsunami ou o aumento do nível do mar causado pelo derretimento das calotas polares da última era glacial. Mas o que mais intriga os cientistas são os vestígios de uma doença pulmonar nos esqueletos. Possivelmente uma epidemia que precedeu a catástrofe. Teria sido essa uma das primeiras pandemias da história? Pavlopetri, Grécia. A cidade de Pavlopetri, no sul da Grécia, foi descoberta por acaso em 1967 e depois mapeada com tecnologia 3D. Estima-se que tenha sido construída por volta de 2800 a.C., o que a torna uma das cidades planejadas mais antigas conhecidas. O mais fascinante? Ela apresenta ruas retas, quartos divididos por funções, túmulos, edifícios públicos e até canais. Um planejamento urbano surpreendentemente avançado. Pavlopetri foi engolida pelo mar após uma série de terremotos e deslocamentos de placas tectônicas. Seus moradores provavelmente nem tiveram tempo de fugir. Estaríamos diante de uma civilização evoluída, que caiu no esquecimento antes mesmo da história escrita? Port Royal, Jamaica. Port Royal já foi chamada de a cidade mais perversa do mundo. Localizada na Jamaica, ela era um paraíso de piratas, corsários e comerciantes no século XVII, uma mistura de Las Vegas e Tortuga dos filmes. Mas, em 7 de junho de 1692, um terremoto devastador fez com que 2/3 da cidade fossem tragados pelo mar. Relatos históricos dizem que o chão literalmente se abriu e engoliu pessoas, prédios e navios em questão de minutos. Hoje, é possível mergulhar e encontrar ruínas de tabernas, garrafas de rum ainda fechadas, utensílios domésticos e até moedas de ouro. Port Royal é o mais próximo que temos de uma verdadeira cidade pirata preservada no fundo do mar. Chichen, a cidade do leão. Ao contrário de outras cidades desta lista, Chichen não foi vítima de uma catástrofe natural, mas sim de uma decisão humana. Essa cidade chinesa foi deliberadamente submersa em 1959 para a criação do Lago Qiandao, como parte de um projeto hidrelétrico. Mas o que ninguém esperava é que, mesmo após décadas submersa a 40 metros de profundidade, ela se mantivesse quase intocada. Com uma arquitetura tradicional da dinastia Han e ruas organizadas, Chichen é considerada uma cápsula do tempo. Submersa, com leões de pedra, portões e arcos preservados. Hoje, mergulhadores exploram suas avenidas como se estivessem em um mundo alternativo, calmo e congelado no tempo. Baiae, Itália. Baiae era a Las Vegas da Roma antiga, uma cidade termal luxuosa frequentada por imperadores, senadores e aristocratas. Era um lugar de festas, conspirações e excessos. Mas, lentamente, ela começou a afundar devido à atividade vulcânica, um fenômeno chamado bradisismo, que ocorre quando o solo sobe e desce com a pressão do magma subterrâneo. Hoje, boa parte de Baiae está submersa na Baía de Nápoles e abriga ruínas de templos, spas romanos, mosaicos coloridos e colunas gigantes. Mergulhar em Baiae é como visitar uma Roma submarina, um lembrete de como até os maiores impérios podem ser apagados pelas forças da natureza. Heracleion, Egito.
Durante séculos, Heracleion foi considerada apenas um mito. Citada por Heródoto, parecia ser uma daquelas cidades lendárias como Atlântida. Mas em 2000, arqueólogos encontraram suas ruínas a 6 quilômetros da costa de Alexandria, submersas a cerca de 10 metros. Foram recuperadas estátuas colossais de deuses egípcios, fragmentos de templos, ânforas gregas, moedas e placas com inscrições hieroglíficas. A cidade afundou por conta do solo instável e terremotos seguidos de tsunamis. A descoberta de Heracleion mostrou que as lendas podem ter muito mais verdade do que imaginamos. Elik, Grécia. Antes de Atlântida se tornar o símbolo supremo das cidades desaparecidas, existiu uma cidade real, próspera e poderosa chamada Elik, que muitos gregos antigos acreditavam ter sido um castigo dos deuses. Elik era uma metrópole da antiga Acaia, com influência comercial, religiosa e política em toda a Grécia Antiga. Ela possuía templos monumentais, moedas próprias e um culto poderoso ao deus Poseidon, justamente o deus dos mares e terremotos. Na noite de inverno do ano 373 a.C., um enorme terremoto seguido por um tsunami engoliu completamente Elik, deixando-a submersa na costa do Golfo de Corinto. Relatos da época dizem que nem mesmo os sobreviventes conseguiram entender o que aconteceu, e que a cidade foi tragada em uma única noite. Durante séculos, Elik foi considerada um mito. Até que, nos anos 1990, arqueólogos finalmente encontraram seus restos, tanto em terra quanto no fundo do mar, com estruturas geométricas, cerâmicas e artefatos riquíssimos em detalhes. Muitos estudiosos acreditam que Elik pode ter sido a verdadeira inspiração para o mito de Atlântida, contado por Platão poucas décadas depois de sua destruição. Dunwich, Inglaterra. A cidade de Dunwich, na costa leste da Inglaterra, foi uma das mais importantes durante a Idade Média, com mais de 4.000 habitantes e 15 igrejas. Mas entre os séculos 13 e 14, uma série de tempestades e tsunamis começaram a destruir partes da cidade. Com o tempo, a erosão costeira e o mar engoliram quase tudo. Hoje, apenas um pequeno vilarejo permanece. O resto está no fundo do Mar do Norte, e mergulhadores conseguiram encontrar restos de paredes de igrejas, ruas e cemitérios. Dunwich é uma das poucas Atlantes da Europa documentadas em tempo real pelos próprios moradores da época. Dwarka, Índia. Imagine uma cidade que até pouco tempo atrás era considerada pura mitologia, mencionada apenas em textos antigos, como Mahabharata, um dos épicos sagrados da Índia. Uma cidade construída com ouro, mármore, prata, palácios suspensos e muralhas magníficas, governada por ninguém menos que Krishna, uma das mais veneradas divindades do hinduísmo. Essa cidade lendária tem nome, Dwarka. Durante séculos, Dwarka foi tida como uma construção simbólica, parte da rica tradição mitológica indiana. Mas tudo mudou em 2001, quando uma equipe do Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica da Índia realizou uma série de explorações com sonar na costa do estado de Gujará, no Mar Arábico. O que eles encontraram deixou o mundo arqueológico em estado de choque. Estruturas retangulares, muros, ruas simétricas, colunas esculpidas em pedra, e até sistemas de drenagem, a cerca de 30 metros de profundidade. Com tecnologia de mapeamento 3D submarino, os pesquisadores revelaram um complexo urbano que se estende por mais de 9 quilômetros quadrados, com características que indicam planejamento urbano altamente avançado, muito anterior ao que se acreditava possível na região. A datação por carbono de artefatos encontrados no local aponta para uma idade estimada entre 9.000 e 12.000 anos, o que derrubaria completamente a linha do tempo convencional da civilização humana, caso os dados sejam comprovados sem margem de dúvida. Dwarka é descrita nos textos hindus como uma cidade que foi construída em terra, mas que afundou no mar logo após a morte de Krishna, como se tivesse cumprido seu propósito divino. A semelhança entre os relatos épicos e a cidade submersa encontrada é tão impressionante que muitos arqueólogos passaram a repensar o limite entre mitologia e história real. Alguns estudiosos mais conservadores ainda defendem que os achados
São apenas restos de antigas civilizações costeiras que existiram em períodos mais recentes. Mas o formato arquitetônico, o estilo dos artefatos e os relatos milenares coincidem com uma precisão que é, no mínimo, desconcertante. Hoje, Dwarka continua sendo estudada por mergulhadores, arqueólogos e historiadores. E muitos acreditam que, se provas concretas forem encontradas, ela pode se tornar a cidade mais antiga da história conhecida, ultrapassando até mesmo Ur, na Mesopotâmia. Seria então Dwarka a primeira Atlântida da humanidade? Ou talvez, a evidência definitiva de que mitos antigos são ecos reais de um passado que esquecemos? A cidade submersa do Triângulo das Bermudas, Oceano Atlântico. O Triângulo das Bermudas é, por si só, um dos locais mais enigmáticos do planeta. Aviões desaparecem, navios evaporam, bússolas enlouquecem, cientistas se dividem entre ceticismo e fascínio. Mas em 2001, uma descoberta subaquática veio adicionar mais lenha a essa fogueira de mistérios. O que parece ser uma cidade inteira submersa a 600 metros de profundidade, no fundo do oceano, entre as Bahamas e Cuba. Essa história começa com os engenheiros Paulinas Elitsky e Paul Winswig, de uma empresa canadense chamada Advanced Digital Communications. Eles utilizavam um equipamento de mapeamento do leito oceânico para ajudar o governo cubano a estudar rotas de cabos submarinos. Mas, o que seus sonares captaram não foi apenas areia e pedra. Imagens revelaram estruturas geométricas colossais, com formas retangulares e piramidais, simétricas demais para serem naturais. As construções lembravam avenidas, paredes gigantescas e até formas que pareciam templos e praças. Tudo em proporções muito acima do que se espera de uma formação geológica comum. Os estudiosos chamaram o achado de a cidade perdida do Atlântico. Com o uso de submarinos robóticos, a equipe observou formas que pareciam pirâmides de vidro ou cristal, estruturas parecidas com esfinges, e até inscrições ou símbolos em rochas semelhantes aos encontrados em civilizações mesoamericanas, como os maias ou olmecas. O mais chocante: a datação preliminar feita por alguns geólogos sugeriu que essas ruínas poderiam ter mais de 10.000 anos, o que colocaria sua origem no fim da última era do gelo, um período em que nenhuma civilização conhecida teria capacidade para erguer tais monumentos. Isso desafia completamente a linha do tempo tradicional da história humana. Teorias surgiram de todos os lados. Alguns afirmam que pode ser uma cidade Atlante, como a mencionada por Platão. Outros sugerem que seria uma civilização totalmente desconhecida, talvez a precursora das civilizações maia ou egípcia. Há ainda os que defendem teorias mais ousadas, como civilizações de origem extraterrestre ou portais energéticos que colapsaram o espaço-tempo naquela região. Apesar das imagens, vídeos e evidências coletadas, a comunidade científica permanece cética, alegando que os dados são inconclusivos ou que se trata de ilusões provocadas por erosões naturais. No entanto, nenhuma explicação convincente foi apresentada até hoje para as formas tão simétricas e organizadas, detectadas a tamanha profundidade. Por algum motivo, as investigações no local foram abruptamente interrompidas, sem conclusões oficiais. Algumas pessoas acreditam que informações sobre a cidade submersa foram silenciadas ou ocultadas, o que só aumenta a aura de mistério do Triângulo das Bermudas. Mas se tudo isso for real, o que mais pode estar escondido nas profundezas daquele Triângulo silencioso do Atlântico? Estaríamos diante de uma civilização esquecida pelos livros de história, ou de algo que ainda não estamos prontos para entender? Essas cidades são apenas a ponta do iceberg. Estima-se que mais de 90% das ruínas arqueológicas do planeta estejam debaixo da terra ou da água, ainda intocadas. O mais intrigante é que quase todas as culturas antigas falam de um grande dilúvio, de cidades perdidas e de civilizações que desapareceram sem deixar rastros. Será que a história como conhecemos é apenas um fragmento de algo muito maior? Se essa viagem pelas cidades esquecidas do fundo do mar te surpreendeu, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama um bom mistério. E agora me diga nos comentários, qual dessas cidades você visitaria se pudesse? E
Você acredita que existem outras, ainda não descobertas, guardando segredos milenares? Até a próxima jornada, explorador das curiosidades.